Bom dia, pessoal. Aconteceu uma coisa aqui de última hora, então esse vídeo aqui eu tô gravando em cima do laço para postar daqui a algumas horas para vocês, porque não sei se vocês sabem, mas o Elon Musk tá processando a OpenAI, digamos assim, mas hoje, quarta-feira, dia 6 de março, se tu colocar no Google OpenAI Elon Musk, a única notícia que tu vai ver é sobre a OpenAI respondendo o Elon Musk. E aparentemente a primeira resposta do Google aqui é a resposta da OpenAI para o Elon Musk. Eu já vou dizer o porquê que isso é importante, tá? Para vocês entenderem o contexto, eu vou dar play nesse vídeo do Fireship de 3 minutinhos que explica todo o processo do Elon Musk contra a OpenAI. E depois a gente vai lá e lê tudo que a OpenAI divulgou dos e-mails que o Elon Musk trocou tanto com o Sam Altman quanto com o Greg e com o Eli, tá? As pessoas que estão rodando hoje o OpenAI. Deixa eu botar meu fone aqui. It's no secret that OpenAI is not open based on the English translation of the word. Most of their tech is not open source and not open to the public. In fact, to use their AI, the only thing that opens is your wallet. Então, basicamente, a OpenAI de Open só tem o nome, OpenAI, porque é tudo fechado e a única coisa que abre é a tua carteira. Elon Musk would disagree when I say there's nothing wrong with making money, but when he formed OpenAI with Sam Altman, Greg Brockman and others back in 2015, Então, isso aqui é importante, ó. Sam Altman, junto com Elon Musk, o Greg e o Eli, eles cofundaram a OpenAI. A história é um pouco mais complexa que isso, mas o Elon Musk estava envolvido lá na criação da OpenAI e da visão inicial. E esses são os e-mails das pessoas que eu falei que a OpenAI acaba de divulgar aqui publicamente há 7 horas atrás, tá? It wasn't supposed to be this way. Its mission as a non-profit was to make AI freely available for the benefit of humanity. But according to Elon and his lawyers, their partnership with Microsoft is mad sus and straight up whack. They ain't even capping when they say OpenAI is giving out some straight up nope vibes and filed a bombshell lawsuit yesterday alleging that this ain't it, fam. It is March 2nd, 2024 and you're watching the Code Report. Então, basicamente, o Elon Musk está processando a OpenAI pelo fato de que ela não tem mais a visão inicial de ser aberta, né? E uma coisa muito importante é que esse processo é um processo público. E o que isso significa é que vai ter um júri e tudo mais. Então a opinião pública pesa muito. Então o fato de hoje a gente vir aqui no Google e digitar OpenAI e Elon Musk e a primeira resposta vir a carta aberta da OpenAI divulgando um monte de e-mail e informação sobre o Elon Musk, lá do início, né, do que eles conversaram, isso é muito importante. Isso já mostra que a OpenAI talvez comece ganhando essa batalha que depois vai ser decidida nos tribunais, né? Então vamos ver, eu acho que é mais ou menos esse o contexto, vocês já pegaram, a gente não precisa ver o vídeo todo do Fireship, se tu quiser ver é 3 minutinhos, conteúdo muito bom. Vamos começar então aqui, OpenAI e Elon Musk. Nós estamos dedicados aqui na missão da OpenAI e a gente tem buscado isso a cada caminho, a cada passo que a gente deu no nosso caminho. O processo todo, então, gira em torno do Elon Musk falar que a OpenAI não é mais open e ela deveria ser aberta, né? O Elon Musk discute muito e defende a AI, né, ser aberta, ser talvez open source, e tudo mais. E não ser privada e concentrar isso em poucas pessoas, provavelmente em poucos players, como por exemplo Microsoft, né? Então, isso é importante a gente entender, porque pelo que eu vi, todas as informações que vão vir daqui para frente é a justificativa da OpenAI do porquê ela ainda é considerada algo aberto de acordo com a missão inicial da empresa. Então, a missão da OpenAI é garantir que a AGI, o que seria AGI? Seria uma inteligência artificial a nível humana, né? Então, quando uma IA consegue fazer tudo que um ser humano consegue fazer, ela vai ser considerada uma AGI, ok? A missão da OpenAI é garantir que a AGI beneficie toda a humanidade, o que significa construir uma AGI segura e benéfica e ajudar a criar benefícios amplamente distribuídos. Agora estamos compartilhando o que aprendemos sobre como cumprir nossa missão e alguns fatos sobre nosso relacionamento com o Elon. Pretendemos agir para rejeitar todas as reivindicações do Elon Musk. Ok, então esse artigo aqui é uma defesa da missão deles, mas também, ao meu ver, um ataque, né, ao Elon Musk. Percebemos que construir AGI exigirá muito mais recurso do que imaginávamos inicialmente. Tanto é que o Sam Altman está buscando, né, uma rodada de investimento aí de 5 a 7 trilhões de dólares.
Cara, isso é uma boa Series A, isso é uma boa rodada de investimento, né? Mas vamos lá, percebemos então que é muito mais caro. O Elon disse que deveríamos anunciar um compromisso inicial de financiamento de 1 bilhão para a OpenAI. No total, a organização sem fins lucrativos arrecadou menos de 45 milhões de Elon e mais de 90 milhões de outros doadores. Então ele já começa aqui dizendo o quanto o Elon contribuiu financeiramente lá no início da OpenAI. Uma das coisas que o Fireship diz é sobre essa empresa, né? Eu acho que essa parte lá do vídeo a gente pode voltar e tocar. The second richest man in the world and the guy behind the second fastest production car in the world. But Elon was also a founding member of OpenAI when the charter stated that resulting technology will benefit the public and the corporation is not organized for the private gain of any person. But in 2019, after they realized how much mother effing money they could make from this thing, they tweaked the corporate structure a bit. OpenAI Inc. is still a non-profit, but it wholly owns and controls an LLC. Então, vamos lá. Em 2019, a OpenAI, ela começou a usar, digamos assim, de estratégias contábeis e organizacional, né? Abrindo outras empresas, uma LLC e uma holding, para burlar um pouco essa parte de non-profit. Profit é lucro, né? Não ter lucro, sem fins lucrativos, no caso. That LLC controls a holding company, which is a majority owner in OpenAI Global LLC, a capped profit company, and that entity has received a massive investment from Microsoft. Então, isso é importante entender. A entidade que recebeu o investimento de 13 bilhões da Microsoft é a OpenAI Global LLC. E essa entidade, ela não é non-profit. Ela não é sem fins lucrativos. Ela tem um fim lucrativo. A entidade que o Elon Musk fundou é essa aqui, junto com a galera, né? A non-profit OpenAI, que é quem controla, no caso, a tecnologia. Só que essa tecnologia, ela tá dentro de uma holding, e essa holding tem um owner, um dono majoritário, que tem fins, no caso, lucrativos, tá? Esse é o importante contexto para a gente continuar lendo aqui o que a OpenAI disse. Então, o Elon Musk, junto com outros investidores, eles juntaram 90 milhões para fundar essa OpenAI non-profit, tá? Não sem fins lucrativos. Ao iniciar a OpenAI no final de 2015, Greg e Sam planejaram inicialmente arrecadar 100 milhões. Elon disse por e-mail: precisamos de um número muito maior do que 100 milhões para evitar parecer desesperado. Acho que deveríamos dizer que estamos começando com um compromisso de financiamento de 1 bilhão. Cobrirei tudo que alguém não fornecer. Cara, isso aqui é uma estratégia que é bem interessante para empreendedores que estiverem olhando esse vídeo aqui. Uma estratégia interessante para não mostrar desespero, né, na rodada de investimento. Passamos muito tempo tentando imaginar um caminho plausível para a AGI. No início de 2017, percebemos que a construção dessa AGI exigirá grandes quantidades de computação. Começamos a calcular quanta computação um AGI poderia exigir. Todos nós entendíamos que precisaríamos de muito mais capital para ter sucesso em nossa missão. Bilhões de dólares por ano, o que era muito mais do que qualquer um de nós, especialmente Elon, pensava que seríamos capazes de arrecadar como organização sem fins lucrativos. Uma outra coisa que a gente pode pegar aqui desse texto para nos inspirar é o fato do porquê a NVIDIA está subindo, né? Porque hoje quem controla essa capacidade de computação são as empresas que produzem os chips e depois conseguem fazer as GPUs que são usadas para treinar esses modelos, né? Então, se o Elon Musk lá naquela época já tinha a visão que eles iam precisar gastar bilhões com a quantidade de computação, né? Provavelmente esse número já reajustou e a gente já deve estar na casa de trilhões, e ao meu ver é por isso que a NVIDIA foi uma boa opção de investimento para quem estava querendo investir em AI, em inteligência artificial, diversificando, né? Porque tu, no caso, na corrida do ouro, tu tá investindo na empresa que fornece a picareta, sei lá, a enxada, alguma coisa desse tipo, né? Vocês sabem o que eu tô falando. Mas vamos lá. Então, o que aconteceu aqui? Passamos muito tempo tentando imaginar um caminho plausível para a AGI. No início de 2017, percebemos que geria ganho de computação e tudo mais. Então, o Elon pensava que seríamos capazes de arrecadar como organização sem fins lucrativos. Ok, nós e Elon reconhecemos que seria necessário uma entidade com fins lucrativos para adquirir esses recursos. Então, eles já estão falando aqui, ó. Tá, o Elon achou que para captar investimento, dizer que algo era sem fim lucrativo seria bom, mas o Elon também reconheceu junto com eles que uma entidade com fins lucrativos seria
necessária também. E aí ele continua aqui. Enquanto discutimos uma estrutura com fins lucrativos para promover a missão, Elon queria que nós fundíssemos com a Tesla. Ok, essa informação é totalmente nova, tá, pessoal? Ou queria controle total, aquele 51%. Não, fazer uma holdzinha aqui, mas eu tenho que ter 51%. O Elon deixou a OpenAI, dizendo que precisava haver um concorrente relevante para o Google DeepMind e que ele mesmo faria isso. Ele disse que nos apoiaria para encontrarmos nosso próprio caminho. No final de 2017, nós e o Elon decidimos que o próximo passo da missão seria criar uma entidade com fins lucrativos. Elon queria participação majoritária, controle inicial do conselho e ser CEO. No meio dessas discussões, ele reteve o financiamento. Reid Hoffman preencheu a lacuna para cobrir salários e operações. Não pudemos concordar com os termos de uma empresa com fins lucrativos com Elon porque sentimos o que era contra a missão de qualquer indivíduo ter controle absoluto sobre a OpenAI. Ele então sugeriu fundir a OpenAI com a Tesla. No início de fevereiro de 2018, o Elon nos encaminhou um e-mail sugerindo que a OpenAI deveria anexar-se à Tesla como sua vaca leiteira, comentando que estava exatamente certo. Tesla é o único caminho que poderia até mesmo se comparar ao Google. Mesmo assim, a probabilidade de ser um contrapeso ao Google é pequena, simplesmente não é zero. Só uma curiosidade, como é que tá as ações da Tesla e como é que estavam naquele ano, cara, 2018. 2018 a gente tá falando aqui, né? Cara, cresceu em capital, né? Cresceu em quantidade de capital de mercado que ela tem. Te liga só. Absurdo o crescimento. Revenue, 25 bilhões, net income 7 bilhões, profit de 31%. Dá para dizer, digamos assim, que o Elon conseguiu, né, com a Tesla, fazer algo que é mais do que carro, né? Porque, enfim, se tu comparar com outras empresas que produzem carro, não é a mesma comparação. Tu não tá comparando de igual para igual, né? Elon, né, logo optou por deixar a OpenAI, dizendo que nossa probabilidade de sucesso era 0. Tá, aqui ele deu uma cartada errada, né? Ou não, né? Eu até entendo, porque, tipo assim, provavelmente o Elon, se ele não tivesse deixado a OpenAI, ele não ia poder se dedicar a Tesla, né? Deveria ter alguma cláusula na OpenAI de não compete, então ele teria que sair para conseguir competir. Mas enfim, ele deixou então, dizendo que o sucesso da OpenAI seria 0 e planejava construir a concorrente AGI dentro da Tesla. Pode ser esse robô que ele tá criando lá, né? O robô da Tesla, não sei se vocês já viram, Tesla Bot. O Optimus. Quando ele saiu, e depois agora com o X, talvez o plano do Elon também mudou, porque tu tem o Grok lá como generativa, né? AI generativa. Quando ele saiu no final de fevereiro de 2018, ele disse à nossa equipe que apoiava que encontrássemos nosso próprio caminho para arrecadar bilhões de dólares. Em dezembro de 2018, o Elon nos enviou um e-mail dizendo: mesmo arrecadar várias centenas de milhões não será suficiente. Isso precisa ser de bilhões por ano imediatamente ou esqueça. Eu acho que é por isso que o Sam Altman tá doubling down, né? Tá tipo assim, o Elon falou que a gente precisava de bilhões, então eu vou pedir trilhões agora. Só pra provar ele errado, né? Avançamos em nossa missão construindo ferramentas benéficas amplamente disponíveis. E eu não sei se vocês viram, mas o Elon Musk recentemente falou que ano que vem mesmo a gente já não ia mais ter energia suficiente para rodar as IAs. Elon Musk says we are the verge the big... 2025. A gente não vai mais ter energia suficiente para rodar as IAs que a gente precisa. Aí a gente vem outra oportunidade de investimento para a galera que tá ligada, né? Parar de focar simplesmente em stock picking, né? Ficar escolhendo a açãozinha para ganhar e pensar mais no macro de como o mercado está evoluindo. Avançamos em nossa missão construindo ferramentas benéficas amplamente disponíveis. Estamos tornando nossa tecnologia amplamente utilizável de forma a capacitar pessoas a melhorar sua vida diária, inclusive por meio de contribuições de código aberto. Sério? O que a OpenAI tem de código aberto? Fornecemos amplo acesso à IA mais poderosa da atualidade, incluindo uma versão gratuita que centenas de milhões de pessoas usam todos os dias. Cara, eu acho que aqui ele já está encaminhando o discurso por um caminho que é o seguinte: a tecnologia não precisa ser aberta, mas o uso da IA é aberto. Olha só, todo ser humano vai ter acesso a uma IA. Isso é o Open do OpenAI. Vocês querem apostar quanto que no final desse artigo a gente vai estar chegando nessa conclusão? O Elon entendeu que a missão não aplicava a AGI de código aberto, como Ilya
E lá, disse a Elon, à medida que nos aproximamos da construção da IA, fará sentido começar a ser menos aberto. Cara, essa parte é muito importante, tá? Porque isso é real, tá ligado? Quando tu começa a construir uma IA que tá chegando perto de uma AGI, ser aberto significa o quê? Todo mundo poder ter uma AGI em casa e modificar ela pro seu próprio uso? Como é que a gente regulamentaria isso? Tu não conseguiria regulamentar... Bom, mas aí é o mesmo papo de regulamentar algo descentralizado como Bitcoin, né? Enfim, a OpenAI... Deixa aberto a discussões aí nos comentários. O Open do OpenAI significa que todos devem se beneficiar dos frutos da IA depois de construída, mas não é totalmente normal não compartilhar a ciência. Ao que o Elon respondeu, sim, tá aqui. É claro, cara, era claro isso. Estamos tristes por ter chegado a esse ponto com alguém que admiramos profundamente, alguém que nos inspirou a almejar mais alto, depois nos disse que iríamos falhar, abriu um concorrente e depois nos processou quando começamos a fazer progresso significativo em direção à missão da OpenAI sem ele. Esse parágrafo tá muito pessoal. Esse aqui tá, tipo... decepção da minha vida, tá ligado? Estamos focados em avançar em nossa missão e temos um longo caminho a percorrer. À medida que continuamos a tornar nossas ferramentas cada vez melhores, estamos entusiasmados, blá, 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 blá. Aí aqui tem os e-mails, tá ligado? E-mail em 2015, ó, do Elon pro Greg, em cópia pro Sam Altman. Isso é legal, né? Que hoje o Sam Altman é CEO, mas em 2015 ele era o cara que tu colocava em cópia. Cara, coloca o Sam Altman em cópia, por favor, nos teus e-mails. Mas nunca é o cara que tu manda o e-mail, né? Ó, vamos lá. Precisamos optar por um número muito maior do que 100 milhões para evitar parecer desesperados em relação ao que o Google e o Facebook estão gastando. Acho que deveríamos dizer que estamos começando com um compromisso de financiamento de 1 bilhão. Isso é real. Não 1 bilhão de reais, né? 1 bilhão seria 7 bilhões de reais. Cobrirei 6 bilhões de reais, 5 bilhões de reais. Cobrirei tudo o que alguém não fornecer. O modelo parece bom, além de mudar para um bônus em dinheiro adquirido como padrão, que pode opcionalmente ser transformado em ações da Y Combinator ou potencialmente da SpaceX. É preciso entender quanto será. Ok. Depois o e-mail do Elon pro Eli e pro Greg e sem o Sam Altman. Pra te ver. O forwarding, né? Ele tá encaminhando aqui um e-mail principais instituições de IA hoje. Poderíamos desejar que, na opinião Tesla é o único caminho porque poderia até mesmo se comparar ao Google. Mesmo assim, a probabilidade de ser contrapeso ao Google é pequena, simplesmente não é zero. Tu vê, né, cara, a preocupação do Elon era com o Google naquela época e hoje em dia, quando a gente fala em AI, esse ano que o Google começou com Gemini e tal, 1.5 Pro, eu acabei de postar um vídeo sobre, se tu não viu, confere lá. Mas é interessante, né, que em 2018, o Elon Musk estava, tipo, com medo de bater de frente com o Google. Trabalhar na vanguarda da IA, infelizmente, é caro. Por exemplo, aí aqui dados privados, além do DeepMind, o Google também possui o Google Brain, Research and Cloud e TensorFlow, TPUs, e eles possuem cerca de 1/3 de todas as pesquisas. Cara, TPUs, aqui que entra o contrapeso para a NVIDIA, que a NVIDIA fornece GPU, mas TPU seria o Tensor Units do Google, né? Então, é uma tecnologia que bate de frente. Tu tem a CPU, que tu usa aí no teu PC, não é o gabinete, né? Quando tu chuta o computador, tu não chuta a CPU, tu chuta o teu gabinete. Mas tem o CPU, a GPU e a TPU do Google. Parece-me que a OpenAI hoje está queimando dinheiro e que o modelo de financiamento não consegue atingir a escala para competir seriamente com o Google. Isso então em 2018, 31 de janeiro. Um pivô com fins lucrativos poderia criar um fluxo de receita mais sustentável ao longo tempo. Essa ideia de criar algo com fins lucrativos, de alguém que está privado aqui, talvez seja o Sam Altman, não sei, foi pro Elon Musk, não foi o Elon Musk falando. Se fosse o Elon Musk falando, aí seria causa ganha, né? Mas enfim, olha, eles comentam da Apple aqui. Um pivô com fins lucrativos poderia criar um fluxo de receita mais sustentável ao longo do tempo, e com a equipe atual provavelmente geraria muito investimentos. No entanto, construir um produto do zero roubaria foco da pesquisa em IA, levaria muito tempo e não está claro se a empresa conseguiria alcançar a escala do Google
e os investidores poderiam exercer muita pressão nas direções erradas. A opção mais promissora que posso imaginar, como mencionei anteriormente, seria a OpenAI se associar à Tesla como sua fonte de renda. Acredito que ligações com outros grandes suspeitos, por exemplo, Apple e Amazon, falhariam devido a uma DNA de empresa incompatível. Interessante essa visão aqui da incompatibilidade da Apple e da Amazon com o que eles pensavam de IA na época. Não consigo ver mais nada que tenha potencial para alcançar um capital sustentável à escala do Google dentro de uma década. E aí um e-mail do Elon pro Eli, e com cópia do Sam Altman de novo, para ver o Elon nunca mandou direto pro Sam Altman. Minha avaliação de probabilidade da OpenAI ser relevante para a DeepMind Google sem uma mudança dramática na execução e nos recursos é de 0%, não 1%. Eu queria que isso fosse de outra maneira. Isso em 2018. E 2 anos depois, não, quantos anos depois? 4 anos depois, a OpenAI veio rachando o Google em termos de AI, né? Na perspectiva de nós aqui, usuários, mas o Google tem essa cartada da TPU, né? De ter o controle computacional, e se ele conseguir desbloquear a computação quântica, aí, cara, pode ser o Google virando game over. Então, por isso que, em termos de investimento, uma diversificação legal que eu curto é Google, NVIDIA, porque tu tá daí investindo em GPU e TPU ao mesmo tempo, e aí depois tu pode diversificar aí da forma que tu quer. Pode ser Tesla. Se tu botar hoje Tesla, NVIDIA e Google na tua carteira, tu vai estar bem. Mas isso não é uma recomendação de investimento. Eu sou só um programador. Eu não sou influenciador aí de finanças, tá? Infelizmente, o futuro da humanidade está nas mãos de... Provavelmente foi o nome do Google, do CEO do Google, né? E aqui, ó, o primeiro e-mail do Elon para o Sam Altman. Parabéns pelo Falcão 9. O Elon Musk mandou para o Sam Altman. Olá, Elon. Feliz ano novo para você. Parabéns pelo pouso do Falcão 9. Que conquista incrível. É hora de construir a frota agora. Eu vi você e Sam e outras pessoas da OpenAI dando muitas entrevistas recentemente, exaltando as virtudes da IA de código aberto, mas presumo que você percebe que isso não é algum tipo de panaceia que de alguma forma resolverá magicamente o problema da segurança. Ok, isso é aquela questão, né? A gente deve abrir o código da IA e deixar todo mundo avançar ela ao mesmo tempo. E aí o Eli pro Elon Musk aqui, né? O artigo está preocupado com o cenário de decolagem difícil. Se ocorrer uma decolagem difícil, o que significa? Na hard takeoff cenário, a superinteligência artificial rapidamente se melhora, tomando controle do mundo. Uau! Ok, a tradução de... essa tradução aqui de decolagem difícil não tem muito a ver com o que de fato é, tá? Então, a preocupação aqui do Eli pro Elon Musk é tornar a IA aberta, de fato, para todo mundo. Pode ser difícil de controlar o hard takeoff, que seria o cenário onde uma IA super inteligente, a gente não tá falando de AGI, a gente tá falando de algo que faria tu, humano, ser, sei lá, uma diferença tão grande que tu vai ser a formiga e a AI vai ser o humano, né? Tu não vai ligar para onde tu tá construindo, onde as formigas estão construindo o formigueiro, né? Tu alcança a superinteligência, onde ela mesmo se melhora num controle, num ritmo que tu não consegue controlar, né? Então a IA torna a IA mais capaz num ritmo que supera o ser humano e se torna superinteligente, né? O importante é que isso acontece numa velocidade tão rápida que a gente, como humano, não conseguiria corrigir, tá? Então essa é a preocupação do Eli pro Elon em termos de abrir a IA, né? Abrir o código para todo mundo, ok? Então a gente tem que confiar. É tipo assim, a gente não vai parar, tá? A gente não vai parar de desenvolver IA, a gente vai chegar na AGI, a gente vai ter o hard takeoff, vamos ter uma super inteligência que vai ficar nas mãos dela o futuro da humanidade, mas isso, olha só, vai ser privado aqui no OpenAI. Desde que um estagiário não chegue em produção e não rode um comando errado, tá tudo certo, né? Tipo, por que a gente tem que controlar numa única empresa, cara? Tá ligado? Tipo, é mais ou menos aquele princípio que eu tenho, né? Se tu tem vergonha de falar algo em voz alta, talvez tu devesse rever o que tu quer falar, né? É mais ou menos tipo assim, se tu tem medo de rodar algo a público,
talvez tu também precise rever o porquê que tu quer rodar isso no privado, né? Acho que esse seria um princípio legal pra gente aplicar aqui. À medida que nos aproximamos da construção da IA, fará sentido começar a ser menos aberto. O Open na OpenAI significa que todos devem beneficiar dos frutos da IA depois de sua construção. E o Elon Musk só respondeu o e-mail: sim.